livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 66, e o versículo 1 e 2. Também quero saudar todos os que nos assistem por esta plataforma social, por este canal. Que Deus te abençoe, te guarde, e Deus irá falar contigo por meio desta palavra nesta noite. Isaías capítulo 66, verso 1. Glória a Deus. É o nosso texto base nesta ministração. Isaías 66, versículos 1 e 2. Quando você achar, me faça sinal dizendo amém. Amém. Glória ao nosso Deus. Leiamos então o que nos diz a palavra de Deus. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este: o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Repita após mim: mas o homem para quem olharei é este: o que treme da minha palavra. Meu Deus e Pai, Deus eterno, Deus bendito, Senhor, nós te apresentamos, meu Pai, esta palavra na vida. Te pedimos, Senhor, meu Pai, que a tua palavra venha ter endereço nos nossos corações, que a tua palavra, meu Pai, tenha alvo certo, ó Deus querido, venha produzir vida, renovo, restauração, graça, salvação, meu Pai, cura, meu Deus, avivamento, meu Deus, que a tua palavra nesta noite, meu Pai, ó Deus querido e santo, venha encher cada coração, meu Pai, meu Deus da glória, que ela não volte vazia, mas que ela encontre guarida em cada coração, meu Pai eterno, que a tua palavra seja a resposta do Senhor aos corações, que, meu Pai, a tua palavra seja um norte, seja, meu Pai, a direção para a tua igreja nessa noite, meu Pai, trazendo fortalecimento espiritual nessa noite. Aqui oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Se assente glorificando ao que vive para sempre. Eu trago nessa noite um sermão temático da palavra de Deus, certo? Atitudes que atrairão a atenção de Deus em nosso favor. Atitudes nossas, condutas e comportamentos nossos que atrairão a atenção de Deus ao nosso favor. As Escrituras nos afirmam, querido, apesar de Deus ser excelso e habitar em um alto e sublime trono, Ele atenta e habita com o humilde de espírito. É o que diz lá no Salmo 138, verso 6, e também outra citação dos profetas, que ele diz, né, que habita no alto e sublime trono, mas habita também com o aflito e humilde de espírito. Então sempre Deus vai habitar, vai ouvir, vai abençoar quem é humilde, quem tem um coração quebrantado diante dele, quem não se exalta diante dele, quem se despe da sua autojustiça, da sua força, sabedoria, né, ou poder, mas volta-se para o Senhor. A primeira atitude que atrai a atenção de Deus para nós é uma atitude de humildade, ou seja, é humilhar-se diante dele, humilhar-se diante do Senhor. O apóstolo Pedro,
na sua primeira carta, 1 Pedro 5 e verso 6, um pouco mais do microfone. 1 Pedro 5 e verso 6, está escrito: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. Aqui nós aprendemos que caminho é a humilhação, e o tempo da honra é dele, não nosso, para que Ele a seu tempo vos exalte. Tiago, capítulo 4, verso 6, ele diz: antes Ele dá maior graça, porque Deus ele resiste, Deus se opõe aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Por isso que em Mateus capítulo 5, verso 3 diz: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em Lucas capítulo 7, dos versículos 1 ao 10, fala sobre um homem que ele tinha poder aquisitivo, ele tinha poder bélico, era um centurião, um homem que tinha 100 soldados às suas ordens. Ele tinha uma legião romana às suas ordens, 100 soldados. Esse homem, Jesus Cristo estava em Cafarnaum, e ele primeiro manda os anciãos da cidade ir falar com Jesus, porque ele não se julgava digno. Olha a humildade desse homem, apesar da posição que ele exercia, porque humildade não é uma questão de ter, é uma questão de ser. Tem muitas pessoas que têm muito, mas também são humildes, e tem pessoas que não têm nada, nem humildade, viu? Então esse homem manda os anciãos da cidade, na verdade ele pede os anciãos da cidade para ir falar com Jesus. E os anciãos chegam lá e dizem: mestre, olha, o centurião está com o filho dele quase morrendo, está com um servo dele lá, um servo criado em casa. Olha, mestre, e nós queremos interceder em favor desse homem, porque esse homem é um homem bom, rapaz. Apesar de ser um centurião romano, mas olha, esse homem é um homem bom aqui com a cidade, é um homem bom com a nação. E esse homem construiu para nós a sinagoga, a casa de oração. Aí já diz: eu vou, vocês vão pedir, eu vou. Quando está indo a caminho, ele manda outros funcionários seus, outras pessoas do seu convívio, e de ir ao encontro de Jesus, porque ele soube que Jesus estava vindo. Então ele manda essas pessoas, alguns amigos, ir lá e diz assim para ele: mestre, o nosso patrão lá, o centurião, está dizendo que não é preciso o senhor ir na casa dele não, porque ele não se julgou digno de vir conversar com o senhor. Por isso que ele mandou os anciãos e agora mandou a gente. E ele mesmo não se acha digno de conversar com o senhor, e nem de receber o senhor debaixo do teto dele. Está entendendo? Olha a humildade desse homem. E não é porque a casa dele era feia não, porque um homem rico como esse, a casa desse homem era um palácio muito bonito, certo? Mas a situação aí a questão foi a humildade. Sabe o que ele manda dizer mais para Jesus? Ele disse assim: dizem para ele aí que eu também sou um homem de autoridade, eu tenho soldados sobre as minhas ordens. Eu digo a um vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. Então não precisa o senhor vir do meu lado, apenas manda uma palavra daí, e o meu criado irá ser sarado. Louvado seja meu. Então Jesus exaltou a atitude desse homem. Jesus disse: olha, Jesus volta para trás, diz: nem Israel achei uma fé como a desse homem. Vai, seja feito conforme a tua fé. Quando esse homem volta para trás, lá, os amigos, soube-se que o rapaz, o filho dele lá, o servo, já estava curado. E ele perguntou: que hora foi que isso aconteceu? Assim, foi às 13 horas da tarde. Ele disse: foi a hora que ele falou lá, o milagre aconteceu. E, na hora que Jesus fala aqui, o milagre acontece na tua vida, na tua família. Ele tem uma palavra aqui, e aquele negócio lá que está dando errado vai dar certo. Aquele que está enfermo, ele cura. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Uma outra atitude de humildade de alguém que se humilhou diante dele foi a mulher Cirofenícia. A mulher Cirofenícia, o relato está em Marcos
dos versículos 24 ao 30. Jesus, em uma das suas viagens missionárias, ele está andando na terra dos gentios e chegou lá na região da Sírio-Fenícia, e ele estava andando lá e saiu uma mulher gritando nas ruas: mestre, acorde-me, porque eu estou com a minha filha miseravelmente endemoniada. Imagine uma situação dessa, a filha miseravelmente endemoniada. Ninguém quer filho com um demônio só, quanto mais miseravelmente endemoniada, né? Aí tem pessoas que dizem que eles são bons, né? Que eles fazem bem. Jesus diz que é impossível que uma árvore má dê bom fruto. Os espíritos são chamados espírito maligno, espírito mau. Então não espere nada bom do diabo e seus demônios, não espere destruição, espere coisa ruim. As promessas ele promete que não pode dar, e depois toma tudo que você tem. Mas Deus não, ele dá até o que nós não merecemos. Então aquela mulher saiu gritando nas ruas, e os discípulos disseram assim para Jesus: mestre, Senhor, espera essa mulher vem gritando atrás de nós, vem zoada na rua. A mulher perdeu totalmente a postura, porque a situação não era eles que estavam numa situação como aquela. Então, eles querem dizer entre outras coisas, mestre, se o senhor não vai atender a mulher, pelo menos despacha ela. Jesus pega e para. Jesus para e ela chega. A atitude dela parou Jesus. Então Jesus para e aí ela se aproxima e se prostra. Jesus disse assim: mulher, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, a obra vai começar por lá para depois se estender para vocês. Então não convém, mulher, pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. A mulher: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu pomo. Louvado seja Deus. Ela diz: mulher, grande é a tua fé, por causa dessa tua palavra, pode ir, que o diabo já saiu da tua filha, o demônio já saiu, ela já está curada. E aquela mulher foi e encontrou a sua filha sã e salva. Bendito seja o nome do Senhor. É Jesus que ordena a palavra quando nós nos humilhamos na presença dele. Aquela mulher, pelo seu ato de humildade, recebeu a bênção que estava esperando. Uma outra situação de demonstração de humildade nós encontramos lá em Lucas capítulo 18, dos versículos 9 ao 14. Vai dois homens orar no templo, porque, meus irmãos, o templo, a casa de Deus, antes de qualquer outra coisa, ela é chamada de casa de oração. Por isso que na semana nós temos pelo menos 2 cultos voltados mais para a oração. A igreja precisa orar. Uma igreja, para continuar viva, ela precisa orar. Um crente, para continuar respirando na fé, para continuar vivo ainda, ele precisa orar. Não é uma questão de opção ou escolha, não. É questão de vida ou morte. A igreja precisa orar. Então, eles vão para o templo para oração. Vai lá um fariseu que se julgava as melhores pessoas da terra, mas a verdade é que é o contrário. Vai o fariseu e vai o publicano. Olha o contraste aí, ó. Os fariseus se julgavam o povo melhor, mais santo do que todo mundo e melhor do que todo mundo, que eles já estavam no céu e todo mundo no inferno. Até o Filho de Deus eles rejeitaram. Vocês veem que tipo de gente eles eram, né? Então vai um homem dessa seita, mas Jesus é tão bom que até pessoas dessa seita se converteram, como foi o caso do Nicodemos, como foi o caso de José de Arimateia. E a Bíblia diz lá em Atos 6 e versículo 13 que muitos sacerdotes e fariseus aceitavam a fé. Glória a Deus. Então, se você tem alguém que você conhece, que está em seita, que está em canto, que está no ocultismo, na bruxaria, sabe? Na idolatria, não perde a esperança, não. Continue orando e fala em nome de Deus, porque o Evangelho é poderoso para resgatar o mais miserável que está aprofundado nas trevas. Sabe o que foi que aconteceu no Congo
seja Deus. Multidão de pessoas vieram para Jesus e pegaram os seus amuletos, pegaram o seu livro de bruxaria, pegaram os seus feitiços e queimaram no fogo. Louvado seja Deus, diante do Deus de Israel. Então vai aqueles dois homens, o fariseu e o publicano. O fariseu começou a orar e se exaltar. Há uma diferença entre oração e exaltação. Tem gente que vai orar e se exaltando diante de Deus. Ó Deus, faz isso aqui, porque afinal de contas eu sou melhor, afinal de contas eu sou bom, né? Eu sou a última Coca-Cola do deserto, viu? Eu sou o último biscoito do pacote, eu sou bom, me atenda, porque eu me congrego, porque eu dizimo, porque eu jejuo, porque eu leio a Bíblia, coisa que, como se isso não fosse dever do cristão, né? Então me ouça, me atenda, se exaltando. Jesus não ouve quem se exalta, mas aquele homem que disse assim: Senhor, ele nem levantava a cabeça, ser propício a mim, pecador. A Bíblia diz que aquele homem voltou para casa justificado. Quantos estão entendendo a mensagem? Glorifica o Rei dos Céus. Segunda atitude, penúltima, de atitudes que atraem a atenção de Deus para nós. Uma atitude de fé, fé resoluta. Uma atitude de fé resoluta. Qual é a fé resoluta? É aquela fé que se lança em Deus para a vida ou para a morte, conforme diz Lutero. Qual é a fé verdadeira? É a fé para seguir o Cordeiro de Deus, conforme canta o poeta lá do hino da harpa 286. Pela fé que uma vez me foi dada para seguir o Cordeiro de Deus. Então há diferença entre a fé salvífica e a fé natural. A fé natural é aquela fé que você levanta um dia: eu estou aqui e vou abrir o meu empreendimento e eu estou com fé que vai vender, que vai dar certo. Eu vou sair do meu serviço, vou pegar a condução ou meu veículo e vou voltar e vai dar tudo certo, Deus vai me guardar. É a fé natural. Agora a fé salvífica, podemos dizer a fé especial, é a fé para seguir a Cristo. É a fé para segui-lo sem voltar para trás, sem abandonar a caminhada. Essa fé que Ele quer achar em nós. Essa fé que quando Ele voltar, Ele quer encontrar em mim e você. E infelizmente, Ele mesmo disse: quando o Filho do Homem voltar, porventura Ele encontrará fé na terra. Então, nessa noite, renove a sua fé pela palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Eu ouvi a palavra de Deus. Às vezes eu chego aqui, meus irmãos, só os pedaços. Às vezes a gente chega aqui sentindo o fardo pesado, mas a palavra é poderosa para te renovar. Quando já estão recebendo o renovo dessa noite, vai glorificando aquele que pode te renovar. Certo? Então essa fé, não tem como nós servir, irmão. Não tem como nós servir a Deus se não for pela fé. A Bíblia diz que o justo não vive pela vista, mas pela fé. Aleluia. Não é fé para crer. Eu sou Tomé. Se eu ver, tocar o dedo, eu creio. Não. É crer para ver. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz em Hebreus 11:6: sem fé é impossível agradar-lhe, porque todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele é bom e é galardoador daqueles que o buscam. Olha, irmão, a falta de fé, assim como a fé agrada a Deus, a falta de fé às vezes traz ira ao Senhor. O Senhor, quando desceu no monte, onde Ele transfigurou, lá no Monte Tabor, transfigura na presença de Pedro, Tiago e João. Quando Ele desce do monte, no dia seguinte, está lá os fariseus e as pessoas acusando o discípulo de Jesus. Olha, está aqui o filho desse homem aqui, que é lunático, e eu trouxe aqui ao discípulo e ele não puderam repreender o espírito mal. Agora, se tu podes, o pai dizendo, o pai do menino, se tu podes, mestre, fazer alguma coisa, me ajuda. Jesus, sabe o que Jesus olha para o discípulo? Ó geração incrédula e perversa, até quando eu vos suportarei, vos sofrerei? Jesus está falando isso para os 9 apóstolos dele que ficou debaixo do monte. E nem por isso eles foram para o mundo.
viverá pela fé. Vamos ver exemplo de fé. Lucas capítulo 8, versos 43 e 48. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia que o sangue vertia, derramava dela. A mulher, coitada, gastou tudo que tinha com os médicos e a sua situação não melhorava. Ia de mal a pior. Haja vista que ela era uma mulher que tinha condição, porque gastou tudo que tinha com os médicos e a situação só ia de mal a pior. Olha, presta atenção, tem coisas que é com médico, Deus usa os médicos, mas tem coisas que é só você e Ele. Tem enfermidade na vida de crente que é só Deus. Tem enfermidade que é espiritual e é só Ele que faz. Você vai se humilhar, bendito seja o nome do Senhor. A medicina, ela foi instituída por Deus, mas ela é limitada. O nosso Deus não. Então essa mulher sabia que Jesus ia passando por lá. Sabe o que ela disse? Ela disse assim: se eu tão somente tocar, não é nele, é na ponta dos seus vestidos, na hora das suas vestes, eu serei curada do meu flagelo. Mas ela teve fé, uma fé resoluta, uma fé que vai, uma fé que avança, uma fé que produz. Não é uma fé sem obra, não é uma fé morta. Tem música que tem até fé para fazer a obra de Deus, tem fé para dar fruto na célula, fé para evangelizar, mas não move o pé. Como é que você está disposto a Deus guiar os seus passos se você não quer nem mover o pé? Louvado seja o nome do Senhor. Fé é você dar o primeiro passo e deixar Deus conduzir o resto. Fé é você botar o primeiro pé no degrau da escada sem ver o final dela. Isso é fé. Louvado seja Deus. Então aquela mulher disse: eu também tocar, serei sarada do meu flagelo. E foi o que aconteceu. Porque ela enfrentou a multidão. Ela não podia se aproximar da multidão, porque ela estava como que imunda. Mas ela rompeu o obstáculo, o desafio, e foi, e tocou na orla das suas vestes. Jesus parou. Assim como ele parou para a mulher ser feliz, ele para também para essa aqui. Para e diz: quem me tocou? Aí Pedro, que era assim um dos líderes e alguém que tinha mais dificuldade de falar, mestre, Pedro dizia assim: alguma palavra, mestre, você está dizendo aí? Todo mundo está te oprimindo aqui, todo mundo te imprensa. O discípulo fazia com que um cinturão, um círculo, o povo não esmagar Jesus. Mestre, a multidão te aperta e tu dizes: quem me tocou? Jesus disse: não é quem barulhou em mim, é quem me tocou. Alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E ele começou a olhar assim, e a mulher, vendo que não podia se esconder, quem é que se esconde de Jesus? Ela vai e diz: Senhor, toda trêmula, fui eu que te toquei, e contou toda a verdade ali. Ele disse: filha, a tua fé te salvou, ser curada do teu mal, vai-te. Jesus não tem a tua fé, a tua fé te curou, porque o objetivo da fé não é só a cura física, é a principal, que é a cura espiritual, é a salvação. Louvado seja Deus. Outro exemplo de fé resoluta, pai da fé, Abraão. Gênesis capítulo 22, Deus pede para Abraão o filho a quem ele amava. O teu, a quem tu ama, porque ele tinha dois. Ele tinha o Ismael, que era o filho da escrava, da Agar, e tinha o Isaac, que era em quem a promessa ia seguir. O teu filho, para não ter dúvida, eu quero o teu filho, o teu único, aquele que tu ama, vai e sacrifica para mim. E ele caminha 3 dias e vai. Ele não falou com a mulher, ele não falou com a Sara. Sabe por quê? Tem coisas, quando o homem tem mais estrutura, ou a mulher, no caso de Abigail e Nabal, o que ela fez, ela não podia falar com ele porque ele era louco, entendeu? Mas já nesse caso aqui foi o contrário. Abraão não podia falar isso aí para Sara, porque Sara, segundo recebeu a promessa, só riu porque não creu. Aí dizer agora: Sara, Deus está pedindo aqui Isaac para me sacrificar no monte. Ele ia dizer assim: meu velho está caducando, meu velho que está já para lá, tu está delirando, mas já que tá, meu velho, que Deus te deu esse filho com 100 anos, agora vai matar.
cabeça não, não quer aquietar. Ele não falou, porque aí era ele com Deus. Ela não ia entender, mas ele sabia. Ele conhecia a voz de Deus e foi. Chegou lá no Monte Moriá, subiu e deixou os moços lá guardando o jumento. Porque quem não vai adorar tem que vigiar o jumento debaixo do monte. Né? Então ele sobe lá para o monte e diz assim: ó,